Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 24 de maio. Estamos aqui para mais uma pregação. Na verdade, já faz um bom tempo que nós não podemos nos reunir presencialmente. Temos sentido muita falta, mas nós louvamos a Deus porque temos conseguido compartilhar todo esse conteúdo através do canal da nossa igreja e assim podemos virtualmente nos unir para estudar a palavra de Deus e aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar. Como temos falado nas últimas semanas, nós estamos no mês da família e hoje nós ainda vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Na verdade, hoje eu gostaria de voltar para os fundamentos da família, para o texto bíblico que nos relata o início, a criação da família feita por Deus. E eu gostaria então de ler com você o texto que está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 a 28. Que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse texto, que é tão conhecido nosso, na verdade é o relato da criação do homem, a criação do ser humano. Mas nós podemos perceber que assim que cria o ser humano, Deus já está criando também a família. Nós vemos que Deus cria aqui o homem e a mulher e vemos que Ele já dá algumas ordens que são para os dois em conjunto realizarem. No capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos já um relato mais detalhado da criação do homem, depois da mulher, e é lá no capítulo 2, no versículo 24, que nós encontramos também uma afirmação mais específica sobre essa formação da família, quando Deus diz o seguinte: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então nós vemos que já nesses relatos dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, a família já está presente. Deus cria o ser humano e já traz para eles essa realidade da vivência em família, a necessidade de eles se relacionarem como família. E eu gostaria então, com base nesse texto, de ressaltar algumas verdades que são inclusive muito básicas, mas que precisam ser relembradas constantemente por todos nós, para que a gente não se perca em relação àquilo que Deus tem para nós como família. Infelizmente, como temos comentado nas últimas semanas, nós temos sido muito bombardeados, as nossas famílias têm sido muito bombardeadas por ideias que são totalmente contrárias àquilo que Deus tem para nós como família. Então precisamos reforçar nas nossas mentes, nos nossos corações, algumas verdades. E a primeira que eu quero trazer hoje é que o projeto da família vem de Deus. Esse relato que nós lemos, a partir do versículo 26, inicia com a seguinte expressão: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e aí o texto segue. Nós vemos que é uma palavra de Deus e já uma ação direta de Deus. Deus cria o homem e a mulher e Ele está criando então nesse momento já, formando ali a primeira família. Cada vez mais ganham voz aqueles que tentam desconstruir isso e tentam afirmar que a família, como nós conhecemos, como nós compreendemos, que é composta no seu ideal pelo pai, a mãe e os filhos, como sendo uma invenção de uma sociedade machista, patriarcal. E eles tentam afirmar então que esse é um modelo atrasado, é um modelo inadequado, que não é algo que deveria ser seguido ou buscado por todos nós. Mas no texto nós vemos então uma ação direta de Deus, criando o ser humano e já formando então essa primeira família. E algo muito interessante que nós precisamos perceber é que Deus cria aqui o ser humano e já forma essa primeira família nesses relatos dos 2 primeiros capítulos de Gênesis antes da realidade do pecado.
É importante entender isso porque outras estruturas que Deus cria, elas vêm depois do pecado e elas são necessárias por conta da realidade da humanidade após o pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus separa um povo para si, que é o povo de Israel, para que esse povo testemunhasse sobre Deus para as outras nações. No Novo Testamento, Deus então agora institui a sua igreja, da qual nós fazemos parte, para cumprir um papel semelhante, mas agora com a revelação completa, através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas essa estrutura, por exemplo, da igreja, ela não seria necessária se, porventura, a humanidade não tivesse pecado, porque aí todas as pessoas teriam ainda um pleno acesso e um pleno relacionamento com Deus. Mas isso não se aplica à família, porque Deus forma a família antes mesmo do pecado. Isso faz parte da criação original de Deus, do plano inicial de Deus para o homem. E o valor e a importância da família ficam muito claros quando nós vemos lá no versículo 31, que nós não lemos, mas após criar então o ser humano, Deus olha para essa criação e ele afirma que era muito bom. Nos dias anteriores, quando Deus realiza outras partes da criação, ele sempre afirma que aquilo era bom. Mas quando ele cria o ser humano, e como estamos defendendo aqui, ele já cria a família, ele afirma que é algo muito bom. E isso tem a ver com o fato que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. O texto diz que ele cria o homem e a mulher com essa imagem. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso agora, mas nós entendemos que o ser humano tem algumas características específicas, diferentes do restante da criação, que tem a ver então com essa imagem de Deus. E uma delas é o fato do ser humano ser um ser relacional. E isso reflete o próprio Deus. Deus é um ser relacional. Então o relacionamento, e especialmente o relacionamento familiar, é algo fundamental para o ser humano. Porque foi assim que Deus quis, porque foi assim que Deus projetou. Então, o projeto da família vem de Deus. E a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar é que o propósito da família vem de Deus também. Na verdade, essa é uma conclusão natural, uma conclusão óbvia. Se Deus criou a família, Ele criou a família com um objetivo, com um propósito. Mas nós precisamos então entender que é Deus quem determina o propósito da família. É Ele quem nos mostra isso, quem nos apresenta isso, e é a Ele que nós devemos seguir, a ninguém mais. Eu e você não temos o direito de estabelecer aquilo que nós queremos para a família, de determinar um propósito nosso pessoal para a família. E é o que nós temos visto muitas pessoas tentarem fazer. Como falamos, há essa ideia de tentar desconstruir a família tradicional como é colocada, e nesse processo se apresentam outros caminhos, outros objetivos, outros propósitos para a família. Mas Deus tem o seu propósito. E na verdade, o propósito principal de Deus para a família, assim como é o seu propósito para toda a criação, é a sua própria glória. Nesses versículos mesmo que nós lemos, nós encontramos algumas ordens de Deus. Deus dá algumas tarefas para o ser humano realizar, e são tarefas que precisam ser realizadas já como família. A primeira que aparece aqui no versículo 28, Deus diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso nem o homem nem a mulher poderiam fazer individualmente. Eles precisam se unir como um casal, iniciar uma família, e assim eles dariam início a essa multiplicação que Deus estava propondo. E como o ser humano, então, foi criado à imagem de Deus, ele reflete a imagem de Deus no seu ser, ao se multiplicar, essa imagem de Deus vai sendo também, então, espalhada sobre a terra, espalhada sobre a criação. E nós vemos que junto com essa ordem de frutificar, de multiplicar, de encher a terra, há uma outra, que é de sujeitar e dominar a terra, dominar sobre o restante da criação. Aqui é preciso explicar que o conceito trazido não é de dominar no sentido de explorar e de destruir a natureza para alcançar algum benefício próprio. Infelizmente, sabemos que a humanidade tem feito isso de uma forma muito acentuada e temos colhido muitas consequências disso. Mas a ideia aqui
é de que o ser humano é responsável por administrar, por cuidar da natureza, por dominar a natureza de uma forma responsável, pois ele reflete a glória de Deus. E essas ordens de Deus são as primeiras que aparecem na sua palavra. São as primeiras instruções que o ser humano e que essa primeira família em formação então recebe. Mas na palavra de Deus nós encontramos muitas outras orientações. E nós encontramos muitas orientações específicas para a família. Nós encontramos isso no Antigo e no Novo Testamento. Nós encontramos em algumas cartas de Paulo lá no Novo Testamento algumas orientações específicas para os homens, para as mulheres, para os pais, para os filhos, como cada um deve se comportar, como cada um deve exercer o seu papel nessa realidade familiar. Mas parece que nós temos muita dificuldade de enxergar isso, de aceitar isso. Algumas dessas verdades talvez sejam bastante conhecidas, coisas que nós já aprendemos, mas colocá-las em prática é sempre um grande desafio. Então precisamos nos lembrar constantemente disso. Deus projetou a família e Ele projetou a família então com um propósito. E o propósito último, o propósito final é a sua própria glória. E nós só vamos então cumprir com esse propósito se nós ouvirmos a sua voz, se nós aceitarmos a sua instrução. Então nós vimos que o projeto da família vem de Deus, o propósito da família vem de Deus, e nós vemos também aqui que a prosperidade da família também vem de Deus. O início do versículo 28, que nós já citamos aquilo que ele diz mais para frente, mas no seu início tem a seguinte afirmação: então Deus os abençoou e lhes disse. Deus então projeta e cria a família e ao entregar um propósito para eles, ao trazer as suas ordenanças, a sua instrução para eles, Ele também os abençoa. Fica muito claro para nós nas Escrituras que Deus deseja que as nossas famílias sejam prósperas, sejam bem-sucedidas. É claro que precisamos entender aqui o sentido de prosperidade e não se refere especificamente a uma questão material e financeira. Próspero é aquele que vai bem, é aquele que é bem-sucedido, é aquele que é realizado, que cumpre com os seus objetivos. E Deus quer isso para as nossas famílias. Nas vezes que isso não acontece, nunca será por uma falha, por um erro da parte de Deus, e sim por falhas nossas, por erros nossos. Na sequência do relato do livro de Gênesis, lá no capítulo 3, nós vemos que no momento em que o homem e a mulher tiram a sua atenção de Deus e resolvem ouvir outra voz, as coisas mudam e começam a dar errado. E isso atinge diretamente a realidade deles como família. Nós vemos aqui aparecer a primeira discórdia da família. A mulher toma daquele fruto que Deus havia proibido eles de comer, ela come, ela oferece para Adão, que também come. Então Deus vem até o jardim e procura os dois que estão escondidos, porque sabem que erraram, porque estão envergonhados, perderam a sua inocência e agora se envergonham da sua nudez. E quando Deus chega então e cobra Adão, Adão joga a culpa sobre Eva, sobre a sua mulher, tenta se esquivar da culpa. E vemos então esse conflito aqui já acontecendo, essa primeira discórdia. Isso porque eles perderam o foco que deveria estar unicamente em Deus e voltaram para outro lado, para outra ideia, para uma sugestão interessante que surgiu, que a serpente, no caso, trouxe para eles. Então os planos de Deus eram perfeitos para a família, eram planos de prosperidade, eram planos de sucesso, mas se tornaram em fracasso no caso deles e se tornam em fracasso em tantas e tantas famílias. E o problema é o mesmo, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Claro que a diferença ali é que eles até então não tinham pecado e se tornaram pecadores naquele momento. Todos nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que já nos aponta para isso, que já nos conduz para isso. E se nós não estivermos muito atentos, muito ligados à vontade de Deus, muito dispostos a ouvir a sua voz, nós facilmente somos enredados pelas mesmas seduções, pelas mesmas propostas, pelas mesmas ideias. E aí comprometemos a prosperidade da nossa família, o sucesso da nossa família, a felicidade da nossa família, por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, o que precisamos fazer é nos voltar para essas verdades.
como eu disse, é cultivá-las no nosso coração e na nossa mente, relembrarmos a nós mesmos e uns aos outros sobre tudo isso. E quando formos tentados por qualquer outra ideia, e quando de repente nos sentirmos tentados a desistir das nossas famílias, quando formos levados a pensar que talvez não vale a pena, que talvez a família não é tão importante assim, que talvez o fracasso é certo, que a gente se lembre disso, que Deus é quem projetou a família. Se é um projeto de Deus, é um projeto perfeito. E Ele projetou a família com um propósito. Então precisamos perseguir esse propósito, precisamos ouvir e obedecer às suas instruções, os seus ensinos sobre esse assunto tão importante. Precisamos olhar mais para a palavra de Deus e desejar mais aprender dia após dia aquilo que Ele tem para nos ensinar. E também precisamos depender da bênção de Deus sobre as nossas famílias, para que assim sejamos bem-sucedidos. Teremos sim, sempre o que melhorar, o que aperfeiçoar, teremos que crescer, vamos ter que lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, vamos ter que ajustar muitas coisas nessa caminhada. Mas se buscarmos sempre ouvir a voz de Deus e se não nos deixarmos levar por essas outras vozes, nós com certeza experimentaremos as bênçãos de Deus sobre a nossa família. Numa meditação da Palavra de Deus que nós fizemos numa das últimas quintas-feiras, eu comentei sobre um texto que é uma oração do rei Davi, que está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. E eu acho muito bonita aquela oração que Davi faz então, e no versículo 29 ele diz o seguinte: agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção a família do teu servo será abençoada para sempre. É essa percepção que precisamos ter. Davi tinha certeza de que se Deus estivesse com eles, se Deus estivesse abençoando a sua família, ninguém poderia tirar essa bênção. Ninguém poderia promover o contrário. Se o Senhor abençoar a minha família será abençoada para sempre. Essa deve ser a minha oração pela minha família e a sua oração pela sua família diariamente diante de Deus. Então eu gostaria, como sempre, orar com você nesse momento. Convido mais uma vez você a colocar a sua família diante de Deus. Nosso Deus, nós queremos, antes de mais nada, agradecer ao Senhor pela família que o Senhor nos deu. Nós reconhecemos que a nossa família é um presente do Senhor. É um presente especial porque o Senhor é quem planejou que nós vivêssemos em família. E nós entendemos hoje que o Senhor, então, tem um propósito para a nossa família. E nós queremos cumprir esse propósito e pedimos que o Senhor nos ajude nesse desafio, para que assim também nós vejamos a prosperidade da nossa família. Porque entendemos também que essa é a tua vontade. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos fazer sermos bem-sucedidos como família. E queremos pedir então que o Senhor nos ajude nesse processo. Pedimos que o Senhor nos ajude individualmente, cada um cumprir com o nosso papel em relação à família que o Senhor nos tem dado. Ó Senhor, nos dá a cada dia mais amor pela família que o Senhor nos deu e nos dá mais amor também pelo Senhor e pela Tua Palavra, para que a gente a cada dia queira aprender mais do Senhor como devemos nos portar em relação à nossa família e que possamos então colocar isso em prática e assim vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus, a família de cada um que nesse momento está conosco, nesse vídeo, está fazendo essa oração. Que o Senhor possa fazer uma obra de restauração, de transformação de vidas, ó Deus. Que aqueles que estão com as suas famílias fragilizadas ou até destruídas, ó Deus, possam se apegar ao Senhor e entender que o Senhor pode mudar essa realidade, ó Deus. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo nesse momento. Entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos e pedimos tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e nos capacite a vivenciar tudo isso na nossa realidade familiar. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.